Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A partir de agora está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. Vamos orar todos, então, agora, e pedir a bênção, pedir a graça do Senhor para a continuação deste trabalho. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua bendita palavra e por estarmos com vida e saúde, e nós pedimos a direção e a inspiração do Senhor para este programa. Pedimos que o Senhor possa abençoar cada coração de cada irmão e também que o Senhor possa receber a nossa adoração em louvor ao santo nome do Senhor. Nós pedimos tudo isto e agradecemos humildemente no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, a escritura que vamos ler é o Salmo de número 19, começando no primeiro versículo, não é? E os irmãos podem encontrar, aqueles que gostam de acompanhar, e enquanto isso, vamos dar aquelas pequenas notas rotineiras, não é? Este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa.
Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 18 horas e 30 minutos. E o endereço que nós já citamos, mas eu quero fazer uma ressalva aqui. Esse endereço, Rua Romênia, 212, Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste, fica no estado de São Paulo, né? E na cidade de Campinas, também no estado de São Paulo, nós temos os nossos cultos todas as quintas-feiras, às 19 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã. Os nossos cultos ali, então, dão boas-vindas a todos aqueles que desejarem estar conosco, tanto em Santa Bárbara como também em Campinas, não é? E nós gostaríamos de pedir também aos irmãos que não se esqueçam, quando estiverem assistindo o vídeo, que cliquem no gostei, não é? Ali no joia. E também, se você não é inscrito, que você possa se inscrever no canal para dar impulso para os vídeos, que a plataforma entende que está havendo uma aceitação, então ela impulsiona cada vez mais, não é? E você também pode deixar o teu pedido de oração aí, embaixo, nos comentários, e nós estaremos orando por todos vocês, não é? Nós temos 3 grupos de WhatsApp. O número do WhatsApp está aí na descrição. E se você quiser participar de um desses grupos, nos quais são retransmitidos ou são publicados também toda a programação deste canal, não é? Você pode participar de um dos grupos, é só fazer o pedido e nós te adicionaremos, não é? Muito bom, então, dito tudo isto agora, nós poderemos ir então para a leitura da palavra do Senhor. Salmo 19, capítulo 19, versículo 1. A excelência da criação e suas leis, assim como a palavra de Deus. Salmo de Davi para o cantor Mor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. Bom, vamos parar aqui, né, no versículo 5, né? Nós lemos aqui até o versículo 5. Agora nós vamos para a leitura da mensagem, vamos dar continuidade então aqui na mensagem liderança, e nós estamos parados no parágrafo 98, não é? Vamos aqui então. Então, depois que a professora da escola terminou a tarefa com você, então você retornou, seu pai tomou conta de você, ele talvez te ensinou o seu negócio, como ser um homem de negócios bem-sucedido, como fazer as coisas certas. Sua mãe te ensinou como ser uma dona de casa, como cozinhar e assim por diante. Então ele está falando aqui sobre o sol, não é? Por isso que nós lemos a escritura que é referente a esse assunto, não é? Que o sol é como uma criança, ou uma criança é como o sol, tanto faz. De manhãzinha, se nós nos referirmos ao sol, de manhãzinha ele nasce bem fraquinho, não é quente, não queima, não é? Mas depois ele vai se levantando cada vez mais, vai ficando mais quente. Então você se lembra que ele estava fazendo essa comparação, não é? Logo ele vai para a escola e depois ele fica um jovem aqui ao meio-dia, um homem maduro, um homem feito, e depois ele começa a declinar, isto é, a juventude, e assim por diante. Então é isso que ele está explicando aqui. Vamos para o parágrafo 99 agora.
Então, depois que eles terminam a tarefa com você, ele está dizendo aqui, enquanto você ainda é uma criança, é um garoto ainda, então os pais têm essa responsabilidade, não é? Se é uma menina, de ensinar a menina como seria ou como ela será uma dona de casa quando ela se casar. Se é um garoto, ensinar o garoto como ele será um homem de caráter, um homem honesto, bem-sucedido nos negócios e assim por diante, não é? Então, depois que ele termina a tarefa com você, então seu ministro ou sacerdote tomou conta de você. Aí você está na igreja, você já é responsável pelos seus atos, nós somos responsáveis, né? Então, você vai para a igreja, você aceita ou rejeita, se desejar, porque você tem livre-arbítrio, né? É isso que ele está mostrando para nós aqui. Porém, agora, quem te lidera? Esta é a pergunta agora. Agora, quem somos? Agora somos todos liderados por algo nesta noite. Temos que ser. Somos liderados, notem. Agora, vejamos este jovem companheiro, o que o havia influenciado. Vejamos este jovem homem de negócios, nós o chamaríamos porque ele era um homem de negócios. E os irmãos também não se esqueceram que ele estava falando sobre o jovem rico, que chegou até ele e o chamou de bom e lhe perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, não é? Não saiu da mente, não, o assunto base da mensagem aqui, não é? Então, ele era um grande homem, bem-sucedido. Vejamos seus líderes. Talvez primeiro sua mãe o havia ensinado como um garotinho as coisas que ele deveria fazer. Seu pai havia feito dele um bem-sucedido e talvez deixou para ele uma herança, porque ele mesmo era um monarca. Talvez seu pai se havia ido, então ele era um homem de negócios. Ele era vamos chamá-lo hoje como um homem de negócios cristão. E não devemos também nos esquecer que ele deu uma cutucadinha, não é? Porque ele pregava muito ali junto com os homens cristãos de negócio. Então ele diz, digamos que ele então tenha se tornado um de nós, né? Um membro do grupo aqui, os homens de negócios cristãos, né? Vamos prestando atenção nisso. Ou ele era um homem de negócios religiosos. Eu penso que seria da melhor cotação. Este homem era religioso e ele era, de certa maneira, um incrédulo. E ele havia sido ensinado por sua mãe como fazer as coisas corretas, como andar, como vestir-se a si mesmo. Ele havia sido ensinado por seu pai, um grande negociante, e como ser um homem bem-sucedido. E seu negócio era bem-sucedido. Mas é interessante observar isso aqui. Ele havia sido ensinado como ser um homem correto, um homem honesto, um homem inteligente para gerir seus negócios, mas o profeta disse, mas ele era incrédulo. Isso é muito sério nós pensarmos nisto. Ele, apesar de ser ensinado na religião, ensinado como ser um homem decente, mas ele era incrédulo. Vamos prestar atenção nisso, né? E o pai e a mãe haviam se levantado na igreja e o apontado ao sacerdote, e o sacerdote havia feito dele um verdadeiro homem religioso. Portanto, ele era um homem culto. Ele era um bom garoto com um bom caráter. Se Jesus Cristo olhou para ele e ele o amou, havia algo acerca
do rapaz que era verdadeiro. Não vamos perder esses pontos, que esses detalhes são muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Ele está dizendo aqui, se o Senhor Jesus Cristo olhou para ele e o amou, é porque certamente havia algo nesse rapaz que era verdadeiro. Correto, pois a Bíblia disse aqui, nós encontramos em Marcos, e Jesus, olhando para ele, o amou. Sim, Jesus, olhando para ele, o amou. Então, por essa razão, devia haver algo verdadeiro projetando acerca desse jovem companheiro. Ele tinha um bom caráter e um bom grau de caráter. Ele era um homem que foi levantado corretamente, inteligente, esperto, intelectual, bem-sucedido em negócios e um homem religioso. Ele tinha muitas boas características que estavam projetando, tantas que atraíram a atenção de Jesus Cristo, o Salvador. Porém, quando ele foi confrontado, sendo bem-sucedido em todas estas outras coisas, nada havia saído errado. Ele era talhado perfeitamente, bem correspondido, inteligente, educação correta. Seu sucesso, ele era esperto, um bom homem de negócios, provavelmente, e pertencia a um grupo de homens de negócios, em algum lugar, ali, na Palestina. Ele deve ter pertencido a um companheirismo de homens de negócios, como temos aqui, nesta noite, sem dúvida, pertencia, porque homem de negócios tem sempre companheirismo com o outro, um com o outro, pois, simplesmente como pássaros de uma mesma plumagem, eles têm coisas para falar. E se o homem religioso, eles não querem falar sobre o homem que corre para o bar e todos eles juntos, pois eles não têm nada em comum. Temos que ter coisas em comum. Assim sendo, cristãos têm coisas em comum com cristãos. Pecadores têm coisas em comum com pecadores. E sociedade e o que quer que sejam, eles têm coisas em comum. Então, é bom nós darmos uma paradinha aqui para nós fazermos algumas considerações, não é? Ele disse aqui que é como um bando de pássaros de mesma plumagem, de penas iguais, da mesma natureza, né? Então, pássaros da mesma plumagem voam juntos. Então, quer dizer, cristãos se reúnem com grupos de cristãos, companheirismo de cristãos, e homens de negócios se reúnem com homens de negócios, pessoas que gostam de se embriagar se reúnem nos bares, né? É tudo dentro de uma certa lógica, né? Pessoas que gostam de futebol se reúnem nos campos de futebol e assim por diante, não é? Então, certamente, esse jovem devia ser um homem de negócio cristão. Então ele se reunia com os homens cristãos de negócios bem-sucedidos, né? E esse jovem provavelmente pertencia a um companheirismo de homens de negócios. E ele era religioso, quanto podia ser, porque Jesus, perguntando aqui, ele disse: tenho guardado estes mandamentos, os observado desde a minha mocidade. Correto. Mas ainda em tempo, deixa eu fazer mais
uma pequena consideração sobre o tópico anterior, não é? Agora, você que é cristão, que é irmão na fé, já observou que, sendo um cristão, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, você não tem muito o que fazer em um ajuntamento de pessoas que não sejam cristãs? Se for uma festinha, às vezes é até um parente, né? Um parente faz uma festa lá e tal, e alguém aniversariou ou qualquer coisa assim, e eles te convidam por ser parente, ter um grau parentesco, mas você é cristão e eles não são cristãos. Você já reparou a dificuldade que existe? Porque lá, como eles não são da mesma ala sua, eles naturalmente vão convidar outras pessoas da ala deles, né? Do mesmo companheirismo deles, pessoas que gostam de bebida alcoólica, pessoas que gostam de brincar e falar piadas, e assim sucessivamente. E às vezes você torna-se o único ali no meio. Você já reparou a dificuldade que você enfrenta numa situação assim, né? Então, é bom que nós percebamos essas coisas. Vem, ele havia sido levantado corretamente, ensinado corretamente e tudo. Porém, quando foi confrontado com o pensamento de vida eterna, agora, eu quero que você note, com todo este caráter que ele tinha, ele sabia que não possuía vida eterna. Isso aqui é um outro ponto bastante fundamental. Com todas essas qualidades que ele tinha, porque religioso ele era, ele provou que era porque ele disse que guardava os mandamentos desde criança, né? Com todas as qualidades que ele tinha, ele não tinha certeza absoluta de sua vida eterna, porque as suas próprias palavras o denunciaram. Ele chegou ao Senhor Jesus Cristo e disse: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Ora, poder-se-ia ter feito-lhe uma pergunta assim: mas você não é um frequentador da igreja, né? Você não tem vida eterna, você não tem certeza da sua vida eterna? Jesus poderia ter feito essa pergunta para ele, mas ele não fez, né? A gente não sabe o motivo, ele só perguntou: você sabe os mandamentos? Ele disse: sei, eu guardo os mandamentos desde a minha juventude, né? Agora, todas as nossas sociedades, nossa igreja, nossa qualidade de membros e as coisas que consideramos tão queridas, nossas sociedades americanas, e tudo é muito bom. Não há nada para ser dito contra aquilo. E nossa sociedade de homens de negócios cristãos aqui é uma grande coisa. Tem sido uma porta aberta para mim. Em meus pensamentos interdenominacionais, que somos cristãos, não há ninguém, nenhuma denominação que possa nos afirmar um verdadeiro cristão, porque você pertence a Deus. Denominações são feitas pelo homem e cristianismo é enviado do céu. Então ele quer dizer que o fato de pertencermos a qualquer denominação, a qualquer sociedade religiosa, por melhor que seja, não significa que somos cristãos por causa daquilo, não é? Denominação é feita pelo homem e cristianismo vem do céu, enviado do céu. Porém, em todas estas coisas que temos, tão boas quanto são, tão bom quanto estarmos juntos, e tão boas reuniões como temos, e o entendimento social que temos, cada um de nós já estamos confrontados com a vida eterna
e não importa quão bem-sucedido temos sido em negócios, quão bem-sucedido temos sido e que grande membro de igreja somos, e como trabalhamos, como tratamos de fazer as coisas corretas. Veja bem, não são coisas incorretas. Tratamos de fazer as coisas corretas, ainda se não for feito da maneira correta, é uma adoração a Deus em vão. Você, numa sociedade religiosa, isso que ele quer dizer. Mesmo que façamos todas as coisas corretas, mas é uma adoração em vão. E se não fizermos as coisas corretas e as fizermos incorretamente, então a coisa se tornou pior, não é? Bom, 111. Jesus classificou aquilo da mesma maneira, enquanto paro aqui por um momento. Ele disse: em vão vocês me adoram, ensinando por doutrina o mandamento ou os mandamentos do homem. Agora, pense, uma adoração sincera, honesta, com a sinceridade, seu coração a Deus, e ainda é em vão. Isso começou daquela maneira com Caim, no jardim do Éden, a adoração sincera, porém rejeitada. Agora, pode ser que muitas pessoas não aceitem essa afirmação do profeta de Deus, mas eu acredito que para nós que somos crentes, revelados, é melhor aceitar. Nós aceitamos, não é? Então Caim ofereceu sua adoração sincera, porque se ele fosse um crente desviado, né, e quando Abel foi oferecer o sacrifício dele, ele diria assim: você quer saber? Eu não vou lá fazer sacrifício nenhum, não. Você não vai na igreja, fulano? Não, não vou, não. Eu não estou com vontade de ir, não estou com disposição. Mas Caim não fez isso. Ele foi também oferecer o seu sacrifício como Abel foi. E naturalmente, está dizendo o profeta, que ele tinha sim uma adoração sincera, porém rejeitada. Muito religioso, ainda rejeitado. Em Chervo Porto, semana anterior à passada, em uma reunião de homens de negócios, um café da manhã, ali onde muitas centenas de pessoas haviam se reunido, eu tomei 2h30 para falar em fazendo uma obra para Deus fora de sua vontade. Agora, isso soa estranho, porém temos que nos canalizar a nós mesmos no canal provido de Deus e na maneira de Deus fazer isto. Não importa o quanto pensamos que esteja certo, tem que estar de acordo com a palavra do Senhor, ou é em vão. Então eu vou fazer mais uma ressalva aqui, não é? Porque não seria muito melhor fazer uma obra para Deus? A nossa mente natural não pensaria isto? Você pode observar isso. Qualquer pessoa de uma mente natural, uma pessoa boa, pensaria isto. Uma certa vez, um irmão disse para mim assim, esse irmão não era da mensagem, não é? Esse irmão disse para mim assim: eu prefiro muito mais ter uma igreja em cada esquina do que ter um boteco em cada esquina, um bar. Olha que raciocínio mais lógico possível. É claro, uma igreja em cada esquina seria muito mais plausível do que um bar em cada esquina, não é? Mas acontece que o bar não está enganando as pessoas. O bar está vendendo aguardente, está vendendo cigarros, está vendendo bebida alcoólica e tem mesa
de bilhar, mesa de snooker, de jogos e assim por diante. O bar. Então ele não é um lugar de enganação para ninguém. A pessoa vai ali sabendo o que está fazendo, sabendo que não é um cristão, não é? Agora, se nós tivermos uma igreja em cada esquina, essa é que é a questão. Aparentemente se estaria fazendo uma obra para Deus, não é? Porque está pregando a Bíblia, todas as igrejas teriam Bíblia lá, não é? Estariam pregando uma parte nas Escrituras e tal, mas o que acontece, a pergunta seria esta: estaria sendo aceito por Deus? Porque ali, então, se não estiver sendo aceito por Deus, é porque não é a verdade. E em não sendo a verdade, está sendo um lugar de enganação para enganar a alma da pessoa que pensa estar indo para o céu e não está. Não é? Então, olha isso aqui como são coisas sérias. Caim adorou, porém não estava de acordo com a palavra do Senhor. Os fariseus adoraram, porém não de acordo com a palavra do Senhor. E nesta mensagem particular aos homens de negócios, eu ensinei isto. Davi, ele queria fazer uma obra para o Senhor e ele estava certo no que ele disse. É correto qualquer pessoa querer fazer uma obra para Deus. Como disse o irmão para mim, não é? Muito melhor do que abrir um boteco, não é mesmo? Fazer uma obra para Deus. Mas acontece que existe a maneira correta que Deus aceita. Senão, não é aceitável por Deus. E aí torna-se um lugar de enganação das pessoas, para com as pessoas, não é? Ele disse, Davi, né? Ele disse: é justo que a arca do Senhor fique ali embaixo. Vamos trazê-la aqui para cima. Nos dias do rei, o outro rei, a quem ele sucedeu, ele disse: não é certo, eles nunca consultaram a Deus pela arca. Porém, devemos fazê-lo agora. Correto. O que eles deveriam ter feito? Ele disse: devemos ir pegar a arca e podemos consultar ao Senhor. E está certo, ela estava lá embaixo no outro país. Disse: temos que trazê-la aqui para cima, tomá-la aqui em cima e colocá-la em nossa casa aqui e adorar ao Senhor. Porque, na verdade, o lugar da arca era ali mesmo com eles. A arca pertencia ao povo de Deus, não é? Mas ela estava em um outro lugar, ele disse aqui, num outro país, que não eram adoradores de Deus. Era certo que ela retornasse. Mas vamos pensar um pouco, por que ela estava lá, não é? Então, mais um parágrafo aqui, né? Agora notem que ele entrou no canal errado, certamente é Davi. Ele entrou no canal errado para fazer isto. Ele consultou os capitães de 50 e centenas e milhares. Eles todos foram consultados, todos, vendo que era o desejo do Senhor. Parecia que era a palavra do Senhor. Quer dizer, Deus queria também, eu perguntaria, Deus também não queria que a arca retornasse? Deus queria também, né? Mas então o que é que deu errado? Não é mesmo? Eu preciso parar, já estou parando, né? A palavra do Senhor, às vezes você tem que colocá-la em seu devido lugar, ou não é desejo de Deus. Vem agora. Deixe aquilo infiltrar profundamente e você obterá uma concepção geral do que gerou, do que estou tratando de dizer.
Eu não quero que a igreja caia nos passos que você encontra ali na Inglaterra. Cabelo longo, homens de cara pintada e pervertidos. Nós não queremos aquilo, não importa quão religioso pareça e o quanto Elvis Presley possa cantar hinos religiosos, ele ainda é um diabo. E eu não sou juiz, porém, por seus frutos você os conhece, vem? Ele é um pentecostal, porém aquilo não faz um pouquinho de diferença. Vem, seus frutos carregam testemunho do que você é. Agora eu paro aqui então, respeitando o nosso tempo, não é? Nós vamos então ter uma palavra de oração agora, nós chegamos ao parágrafo 116, né? Nós vamos ter uma palavra de oração agora, pedindo a bênção do Senhor, a graça, agradecendo, pedindo a cura divina, enfim, vamos orar. Orem comigo agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós agradecemos a Ti nesta hora, por mais esta oportunidade de estarmos ouvindo a Tua bendita palavra, de estarmos meditando na Tua bendita palavra, Senhor. E eu peço que o Senhor nos dirija nossos passos, dirija nossos caminhos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, meu Pai. Nós desejamos fazer o que é certo perante o Senhor. E eu peço também que o Senhor cure os enfermos, liberte os oprimidos, visite nos hospitais aqueles que estão enfermos, em suas casas, as pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa visitar, que o anjo do Senhor possa penetrar nos lares, curar as doenças, libertar os oprimidos, dar a bênção, dar a vitória e a paz, ó Pai. No santo nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, meus amados irmãos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, não é? Se o Senhor Deus permitir, amanhã nós retornaremos novamente através deste mesmo canal aqui, a mensagem do sétimo anjo, com o programa também a mensagem do sétimo anjo, não é? Publicado diariamente às 18 horas. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus guarde e abençoe a todos. Amém. Amém.